No episódio de hoje, nós vamos receber a Suelen. Ela que é referência como psicóloga, eu admiro e tenho a minha referência na área. E hoje a gente não vai conhecer ela como psicóloga, e sim como mulher e quem ela é de verdade. Primeira pergunta. Eita, calma. Ele já deu play, não? Oi, tudo bem? Né? Seja bem-vinda. Obrigada. A gente não fez isso, fez? Claro que não. Não. Não fez? Tipo, pelo menos um seja bem-vinda, né? Já deu briga, já. Então, Meninas, seja bem-vinda. Obrigada. Valeu pelo convite, né? Pela lembrança. Vai ser. Desejo sucesso. Obrigada. A primeira Pra vez já nós. que eu assisti, eu achei o máximo. Ah, Vocês muito legal. duas totalmente diferentes. Aí quando eu vi, eu falei, a Carol é bem assim. Mas, Carol, eu sou muito parecida com a Rafa, eu sou chorona. Eu falei, eita! Quem que vai chorar aqui, Isso, então? me identifiquei com a Vai Rafa, ser as Carol, duas, eu acho. não teve jeito, né? Mas sucesso, meninas, eu achei Obrigada, bem legal Suelen. a ideia que vocês trazem de falar um pouquinho sobre a pessoa, essa mulher, né? E não tanto a carreira, a gente já vive, né? Muitas vezes 8 horas por dia em função desse papel, né? E às vezes a gente esquece do papel da pessoa, da mulher. É verdade. Bem legal, assim, adorei a ideia. E a nossa Sucesso. primeira pergunta sempre é: se você fosse num podcast, como que você gostaria de ser apresentada? Meu Deus, umas perguntas assim da data. Já para começar bem. Eu acho que primeiro pelo meu nome, Suelen, né? Oh, meu Deus, gente. Que como já é diferente. Eu quero saber como é que veio essa junção. Por que separado? É separado É mesmo? separado mesmo. Isso é coisa de mãe. Diz a minha mãe, é porque Sui é um nome composto. Ellen, o hífen Ellen. Viu? É diferente? Veja que eu demorei, eu recebi a minha carteira de motorista depois de 6 meses, porque o sistema Não aceito. não aceitava e com a identidade é como se fosse uma carteira falsa. Então eu levei 6 meses para receber isso. Então já aí... Foi criatividade na hora de... Mas ela disse, minha filha, a mãe amava o filme O Vento Levou. Eu falei, pô, O Vento Levou? E era Suelen. E tinha uma personagem lá, uma atriz, enfim, né, um papel que era Suelen, ela gostava. Não sei se vai ser o nome da minha filha. Bem criativo. Que legal. Mas ela diz que antes disso ela pensou em Gisele. Não, Gisele não tem nada a ver comigo. Já incorporei então, isso. já. Né? Eu acho que eu gostaria de ser apresentada. Primeiramente, meu nome é minha pessoa. Né? E alguém, é difícil a gente falar, né? Eu vi vocês falando Sem falar da anteriormente, profissão. mas é difícil a gente falar da gente. Mas alguém que ama viver, eu tenho um tesão pela vida. Eu posso estar passando por um momento muito difícil, mas eu sou tão entusiasmada, eu não sou otimista, mas eu sou muito entusiasmada. Eu não acho que a vida, ela dá pra ser otimista pra tudo. Não, eu não encaro dessa maneira. Então, se tem uma merda que aconteceu, eu digo, porra, mas tu viu a merda? Então, eu sou bem entusiasmada, entende? Né? Mesmo que ainda seja muito difícil, alguns diriam que isso é intensidade, isso é muito intensa, né? Pode ser. Mas não, eu acho que eu sou entusiasmada. Então, eu gostaria que me apresentasse. A Su é alguém extremamente forte, entusiasmada, crítica pra cacete, bocuda e linguaruda, não é? Recentemente na universidade falaram que eu sou uma Dercy Gonçalves. Da nova geração. Meu marido odeia, ele diz coisa feia, falar assim. Isso não é Ele tá coisa ouvindo, séria. ele Ele tá tá ouvindo. aqui, gente, perto. Já tá mas- assim, Tu acha que as pessoas gostam que fala palavrão? Então, eu sou muito expressiva, muito comunicativa. Uma professora, a doutora Juliana Vieira
Falou assim, tu nunca vai conseguir mentir, porque tá pra ver na tua cara que tu tá, né? Mas isso é bom, principalmente nos dias de hoje. Que a gente fala que isso é autenticidade, né? A pessoa que tem autenticidade, ela não tem máscaras, né? Ela falou e acabou, foi, né? Não Mas tem nem como esconder. esperar. É. Né? E há quem olhe isso como impulsividade, tá vendo? Então, tem muitos olhares, né? Um pensa uma coisa, outro pensa outra, mas eu acho que me apresentar, acho que só pelo meu nome eu gosto. Essa sou eu, né? É claro que a gente quer conhecer um pouco a pessoa, entender quem é ela e tudo mais, né? Quem que era a Su na infância Ei, e na adolescência? Deus do céu, muito rebelde. Rebelde? Sem fugir de casa? Eu sempre fui... O meu pai é um homem muito religioso, alemão, né? Católico. Evangélico. Evangélico. Né? De Itajaí. De Itajaí. Sou Nascida e peixeira. criada. Adoro a minha cidade. Né? Eu também. Por muito tempo eu me questionei sobre a minha oratória, porque eu achava que eu queria falar mais bonito, mais delicada. Sem puxar. Né? Sem puxar o doce. E aí até que os meus amigos assim falaram, Su, esse teu jeitão é muito legal, não tira essa tua peixeirice não. E eu falei, tá bom, então vai. Soltou. Quis utilizar mais termos técnicos, né? Por exemplo, dentro da minha vida, eu vou falar cefaleia ao invés de dor de cabeça, dor de barriga, náusea, né? E eu acho que eu não tô afim de deixar essa Su. Não tô afim. Eu gosto... A sua é descomplicada, então. Pra que complicar? Quando eu Falar a língua das pessoas, né? Sem querer... Eu vejo, principalmente na nossa área, que é a área da saúde. Exige muito, né? Às vezes a gente tá pensando que a gente tá falando pro profissional. E aí o Fernando sempre fala até, você está falando com o seu paciente, não com o seu colega, então tem que fazer de um jeito que ele vai entender. E o jeito que ele entende é um jeito simples. Exato. Sabe que isso é uma coisa, eu cuido bastante e tem um pouco disso. Na minha área, eu sou muito mais a Su, falando da questão coloquial, né, da forma, mas eu sou muito mais a Su, porra, que merda, cara, com os homens na terapia. Totalmente. Eu falei, sério, cara? Porra, bicho. Então, e isso já com as mulheres, não. Hoje, a minha agenda é bem maior com os homens. Olha só que interessante, né? E eles falam, Suelen, muito obrigada, né? Eu, por muito tempo, enfim, não me identifiquei com ninguém ao ponto de me sentir à vontade. E é interessante a forma... E eu perguntava, mas interessante do que exatamente tu estás perguntando, falando? O que é legal, o que é interessante, o que é massa, o que eu me senti à vontade? E aí eu consegui entender que era a identidade terapêutica e isso estava muito voltado ao jeito da Su. Que por muito tempo eu quis socar, porque meu pai dizia, né? Senta direito. Isso não é jeito de sentar de uma mulher decente. Então, fala mais baixo. O tom não é esse. Né? Quando eu fui... chegou um momento que eu... deixo assim as coisas, deixa eu sentar assim, né? Então, a Su na infância, por muito tempo... Foi repreendida, né? Eu acho que sim. Acho que sim, gente. Foi abafada. Acho que sim. Não queria dizer, mas acho que sim. Não que que isso seja ruim, tá, e gente? é uma Eu agradeço certa demais. forma de cuidado. Sim. Né, que a gente às vezes fala baixo, ou até senta direito, não é agora, tem o tempo certo. A gente fica toda hora corrigindo com aquela coisa assim, não, eu tô cuidando. Só que até um ponto, tu tá fazendo com que aquela personalidade ali fique, tipo, embaixo do braço, quietinha. Exatamente. Gente, eu só vou desligar o ar porque eu tô com muito frio. Tá. Então, Óbvio, assim... não. Ai, pelo amor de Deus. Ele vai... tá, não ia queimar. Tava quase queimando. Então, assim, Agora eu senti o cheiro. Depois eu acabei, meu pai, né, mais ou menos por volta dos 6 anos, 5, comecei a frequentar a Assembleia de Deus, né, e
foi uma época em que eu não entendia por que eu tinha que ir de saia. Né? Eu lembro de uma situação em que eu fui bem feliz assim para ir para a escola dominical e o meu pai olhou e disse assim, onde é que tu vai assim? Eu falei, assim como? Eu estava na época, né, como se fosse um bermudão assim, mas bem abaixo do joelho. Não, lá não pode ir assim, minha filha, tem que botar uma Quantos sainha. anos? Acho que uns 6 anos, 7 anos de idade. E Bem ali, eu lembro que era vermelha, né? Tem coisas que marcam interessantes, né? E eu perguntei por que meu pai fala assim, que lugar é esse em que eu não posso ir com 6, 7 anos? Imagina, olha o questionamento dessa criança, né, gente? Sim. Porque parecia tão normal. Eu não estou aqui fazendo uma crítica, né? Mas tem uso e costume, ponto. E isso tem que ser respeitado, né? Então ali eu comecei a me questionar sobre todos os costumes, assim. Por isso que eu digo que nesse momento, na minha infância, eu passei a dizer, por quê? Por quê? Não, mas por quê? Então, aí eu comecei a questionar bastante, assim, né? Mas quando eu começo a olhar um pouco para mim e eu desconstruo o meu pai como pai para olhar ele somente como homem, eu vejo que boa parte de tudo que eu sou, eu devo a ele. Ele não sabe disso ainda. Não vou chorar! Respira, concentra. Usa minhas técnicas de respiração. Às vezes, né, gente, quando a gente vai, assim, olhar para a história, tudo é culpa do pai e da mãe, né? A gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque quando a gente joga, eu sou assim porque meu pai, né? A gente tomar um cuidado muito grande, porque ainda ali há amor. Né? Foi o que eu falei, assim, a forma do nosso cuidado, a gente pode estar abafando uma personalidade, mas a gente está pensando mais no cuidar do que em outra coisa. É um erro tentando acertar, né? Eu acho que praticamente todos os pais e mães erram na ânsia de acertar, de ter uma melhor educação para os filhos. Exato. Né? Então... Até porque, assim, se a gente for considerar, né? Quando eu digo considerar, não levam tanto ao pé da letra, né? Então não tem que considerar. Tudo a gente tem que tomar cuidado para falar. Assim, mas se eu tiver que só validar que eu fui rebelde, né? Por causa do meu pai, eu ainda tenho meu jeitão, né? Chegar e dar-lhe, ou ser muito polêmica, ou muito crítica. Então, isso é por causa do meu pai. Se eu projeto ou transfiro isso, logo eu não me responsabilizo. Eu ia falar. Né? Como se tu tá jogando a responsabilidade dos teus atos em cima dos teus pais, que eles não têm nada a ver com o que você faz. Eu tenho, sim, muitas características do meu pai e da minha mãe, mas o que é meu? Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com relação a isso. Assim. Eu sinceramente... eu sou o Edgarzinho, né? Muito mais. E me falta muito mais da minha mãe, porque minha mãe ela tem uma doçura, ela é uma mulher assim, íntegra, de uma virtude da paciência. Eu olho para ela assim, muito generosa, muito discreta. Eu digo, ai mãe, como tu és linda, né? Eu preciso aprender muito com ela ainda, né? Eu deveria ter puxado um pouquinho ela. E vocês se davam bem? Sempre me dei bem com a minha mãe, meu pai, imagina, muito parecidos, estão aqui, né? Mas eu sempre procurei honrá-lo, né? Honrar é não maldizer. Ele tem as características dele, né? Como eu acabei de dizer aqui para vocês. Eu sou muito grata a toda a educação que ele me deu. Amei passar pela Assembleia de Deus, né? Então, assim, aprendi coisas importantes, né? Dentro da religião, mas me questionei muitas coisas. Hoje eu não frequento, né? Eu não vejo mais da mesma maneira, né? Mas
eu costumo dizer que eu tento ser cristã. A palavra cristianismo puro e simples, eu acho bem difícil a gente encontrar alguém hoje nos dias atuais. É muito fácil dizer, eu sou cristã. Tá bom, fechou. Então, eu acho que com relação a isso, é nesse sentido. Eu escutei, e agora vai ser pesado, gente, eu e minha língua. Minha mãe disse, o dia que tu morrer, eu preciso de um caixão pra ti e outro pra tua língua. Então, assim, né, mas eu não vou negar a experiência e o que eu passei dentro da Assembleia de Deus. Passei momentos maravilhosos, né? Meu Deus, não tenho nem o que falar sobre isso. Mas eu acho que eu aprendi muito mais sobre o pecado do que sobre Deus. Então, isso me incomodou, né? E aí é onde eu comecei a questionar muitas coisas. Epa, peraí, deixa eu entender o que é cristianismo mesmo. Né? Eu ouvi muito mais sobre o inferno do que sobre o céu. Cuidado, isso é coisa do diabo. Né? Então, bora lá, é uma crítica, então é uma crítica. Né? Eu tenho que sustentar isso diante da experiência que eu tive. Então, por causa disso, vejam que tudo isso foi construindo a sua na infância para a adolescência. Então, vocês imaginam. Sim. Né? Por isso, e aí eu comecei a ler teologia, filosofia. Meu pai dizia, não leia filosofia porque tu vais deixar de crer em Deus. Não quero. Quando eu busquei a psicologia, não vou pagar um centavo porque eu não estou de acordo com a tua graduação. E porque tu eu tenho decidiu medo. Ela quando? Eu decidi ela... Primeiro eu queria ser perita criminal. Esse pai pira. Meu Deus, tadinho, eu dei trabalho pro cara, Meu gente. Deus. Puta merda. Meu Deus do céu, ele deve pensar assim, essa guria não vai dar certo. Com certeza. Então eu tinha que puxar o freio de mão dela, né? Graças a Deus ele fez isso. Mas eu queria primeiro ser perita criminal, depois, assim, professora, psiquiatra, e por volta dos 16 anos eu queria ser psicóloga, né? Hoje eu tenho certeza que esse é o meu lugar. Que legal. Não daria psiquiatria e me ajudou a ler muito filosofia, entender a natureza humana, a condição humana, as personalidades, quem é você. Hoje as pessoas querem entender muito quem sou eu. Que a gente fala do autoconhecimento, né? Sim. E é muito difícil a gente É tão se complexo, descrever. nossa. Uma merda. Então assim, se tu for olhar... Resumindo, é uma... Se tu for olhar qual o auge de uma terapia, as pessoas acham, não, preciso de autoconhecimento. Porra, cara. Primeiro, tu é uma pessoa imperfeita e incompleta. Ponto. Dá conta disso. Se tu não conseguir dar conta disso, sinto muito. Tá? Então, é autoconhecimento o auge de uma terapia? Não, o auge de uma terapia é você dar conta daquilo que você desconhece de você. Isso é um auge da terapia. Entende? Mas isso ninguém quer. Isso ninguém quer. Talvez por medo ou receio? Deixa eu ver o que eu não gosto em mim. Deixa eu ver se eu dou conta disso e banco isso. Daí vem a autoestima. Porque, quando as pessoas falam de autoestima, as pessoas acham que assim, sabe aquela frase assim, eu tenho baixa autoestima. Oi? Não existe essa palavra baixa autoestima. Mas como não? A autoestima não é com L, alto e baixo. É com um. Alto. Então, é tua totalidade. Estima é afeição. Então, eu ter autoestima é eu reconhecer e aceitar e lidar com aquilo que eu não aprecio em mim e apreciar as coisas que eu gosto em mim. Isso é autoestima. Quem tu é? Eu sou puta merda, eu sou extremamente agressiva. Eu sou uma pessoa agressiva. Mas se tu pegar um vendedor, ele precisa ser agressivo para ir para venda. Como é que tu entende a agressividade? Vamos conceituar ela? Então eu dou graças a Deus por eu ter essa pessoa. Agora, você tem que saber lidar com essa agressividade. Talvez pegar os pontos bons. Exato, entende? Então, quando vem um paciente para mim com ideação, eu taco em cima desse cara. Eu preciso, vem cá, porra, vem cá. E isso precisa do quê? De posicionamento e intervenção. Tu precisa ser firme naquilo ali, dura. Então, não pode ter medo. Então, se eu não tenho isso comigo, porra, já era.
Então, quando eu comecei a entender aquilo que eu não apreciava em mim, eu sou bocuda, Shelly, tô insegura, sou. Quem que não tem insegurança? Mas, gente, são sentimentos naturais da vida. Qual o sentimento que a gente tem natural da vida? Medo, sentimentos que a gente diz do conjunto tristes, tá? Medo, angústia, vergonha, culpa, raiva. E aí por aí vai. Dá pra tirar isso do ser humano? Não tem como. Aceita que dói menos, porra. Então, como é que a gente vê isso? Mas espera aí, a raiva é bom? Depende, tu tá falando da emoção da raiva ou do sentimento da raiva? Porque se for da emoção da raiva, não é bom. Mas se for do sentimento, sim, ela tem uma função. Qual é a função da raiva? Ela diz assim, oi, tudo bom, Carol? Seja bem-vinda. Eu sou a raiva, eu quero que tu agora ponha um limite nessa pessoa, porque ela tá invadindo o seu espaço. A raiva vem com esse propósito. Esse é o sentimento. Agora imagina a raiva na emoção. A pessoa, ela fez uma coisa pra ti, tu já reage, tu já vai pro confronto, tu já vai pra porrada. Aí a emoção é a reação. Então, quando a gente... Por isso que eu digo, gente, que assim, precisa tomar um cuidado muito... Não tem coisa melhor do que você entender a sua condição, as características da natureza humana. As suas fraquezas. As suas fraquezas, as suas vulnerabilidades, as suas fragilidades. Mas ninguém quer isso, gente. É por Porque isso que só todo assim mundo a tem gente que fazer melhora. terapia. Não, Todo mundo, né, precisa fazer terapia. No mundo. Deveria ter já na escola, desde o ensino. Com certeza. Já Tem que ser uma matéria da Trabalhar escola. trabalhar as emoções. Então, assim, quando as pessoas dizem, a Su é forte, a Su é uma mulher empoderada. Eu não gosto dessa palavrinha aí, tá? Mas tudo bem. Tá na moda. Su tá? Empoderada. A Su não tem problema. Porra, não me desumaniza. Sim. Eu vou no banheiro igual vocês, eu choro, eu mando a merda, eu brigo, eu tenho os meus problemas. Não é? Eu também posso falar alguma coisa aqui que vai soar errada. Viu aquela psicóloga lá? Ela falou, eu tenho todo o direito. Eu sou uma pessoa falha. Né? E ai daquele, daí vem a força do Sul. Ai daquele de dizer que eu não posso. Entendeu? Então assim... Cara, se tu tá num estado de ser inteiro, completo e perfeito, boa sorte pra ti. Eu preciso te pegar pra estudo, mas eu tenho todo o direito de errar e falhar. Eu sou um ser incompleto. Então, essa pessoa, isso te incomoda às vezes, toda essa tua personalidade, isso te cansa, a intensidade. Gente, tem dia que tu tá feliz contigo, tem dia que tu não tá feliz contigo, tem dia que tu não gosta de algumas coisas tuas. Nós não temos uma constância. Tem dias que eu faço, gente, eu não estou me suportando. Exato. Eu vou dormir pra ficar longe de mim. É mais ou menos isso. Ou O que tá acontecendo? Alguém me tira de perto de mim. Sim, ou do tipo assim... Esse é meu gif. Tirei eu de perto de mim. Sim, gente, porque assim, tem coisas que tu faz e tu diz assim, gente, sério que eu fui capaz de fazer isso? Que ridículo, que vergonha. Gente, olha só, eu não imaginei que eu pudesse fazer isso com aquela pessoa. Então, isso é da condição humana, galera. Não tem como. Né? Eu acho que o nosso papel é tentar conhecer isso, né? Sim. A nós primeiro, e tentar nos aprimorar e melhorar com isso. Porque o zerar, não ter angústia, não ter ansiedade, não ter raiva, não existe. Ninguém tá. Isso é da própria condição, né? Então, às vezes, o que me incomoda, que eu acho que é uma coisa que vocês veem, que eu amei, né, o propósito aqui desse projeto de vocês, de a gente poder falar um pouco, me deixa ser tá? Assim, eu não sou só terapeuta, faço beleza? Né? Então, assim, eu posso... É a mesma coisa, às vezes a pessoa diz assim, sério que tu estás depressiva? Um exemplo. Aí a mesma coisa que eu pegar e perguntar pro médico, sério que tu tem febre? É sério que você fica doente? É sério. Claro, eu sou humano, né? Entende, gente? Então, assim, E eu imagino, assim, Su, que o fato de você ficar lidando com o problema alheio, você vai somatizando um pouco isso também, porque eu acho que cria um afeto, você e seus pacientes, eu acho que é meio inevitável não criar, e aí você acaba somatizando isso também. É bem legal isso que você está falando, que eu costumo sempre dizer, né, para alguns, assim, eu digo assim, a parte mais difícil
E às vezes eu tenho que tomar um cuidado, muito cuidado no que a gente fala, que saco que tá isso, mas assim, a parte mais difícil, Rafa, é você não se apegar com essas pessoas. Gente, assim, ó, são pessoas, assim, 70% da minha agenda são de médicos. Tá? Eu nunca imaginei, falar da sua agora, tá? Quando entrou o primeiro médico, eu fiquei extremamente constrangida. A Suelen, não a terapeuta, tá? Eu pensei assim, o que esse cara veio fazer aqui falar comigo? O medo. A insegurança. Cara, eu não tenho nada pra falar pra esse cara. E aí, assim, tem algumas profissões, eu gosto todas, muitas, inclusive a minha, mas tem algumas profissões que eu tenho, assim, admiração. Bombeiro. Cara, esse cara... Para de rir, Carol! Olha só. Cara, alguma coisa ela imaginou, tá? Cara, tu imagina, esse cara pega uma mangueira que eu não sei... Sim, mas assim, só que tipo assim, esse cara apaga fogo. Só que assim, esse cara, ele tá indo... Tu já escutou um cara falar, um cara desse falar? Ele tá indo sem saber se vai voltar. Sim. Mas ele tá indo sem saber se vai voltar, pô. Sim. Eu pensei no bombeiro sensual. Assim. Olha. Pô, vai ter que cortar essa puta merda. Não corta. É a realidade. É a realidade. Então assim, ó, eu li um livro. Pega esse livro que é bom pra cacete. Que é Adorável Heroína. Esse livro. Que é de uma cachorra que estava 11 de setembro, lá no 11 de setembro. E ele conta, o rapaz, né, que tem... ele ronca caso, mesmo. Ele ronca. Hoje tá assim, ó. Parece que falta respiração. Não é, não ele é. Tá. 100% hoje. Então assim, a Adorável Heroína, ele estava com o seu cachorro guia, isso. E ele conta nesse livro, gente, é fantástico esse livro. Ele conta que quando ele estava descendo nas escadas, a cachorra estava guiando, né, no caso ele, o cachorro ele sempre anda e olha para baixo, ele fala isso no livro. Mas quando o cachorro guia, ele faz, você já viu um cachorro fazer assim, ó, olhar para cima? Não, né? Quando esse cachorro fez esse movimento, ele falou, no caso, pro dono, né, que ele sinalizou que vinha de cima para baixo. O perigo. E que tinha que acelerar, tá? Nesse momento, a galera, os bombeiros estavam subindo, então, a galera descendo, os bombeiros subindo na escada lá. Tocou nesse cachorro, no cão guia, e tipo, bom menino, alguma coisa, ele disse, ele tá em trabalho, não. E o cachorro sinalizou ele para avisar para os bombeiros para não continuar. Então tu para e pensa, arrepiei, que esses caras estão lá vendo a situação inteira, eles estão entrando sem saber se vão voltar. O que tá acontecendo ali? Quem é que dá a vida? Porra. Que profissão? Desculpa a expressão, vocês não vão furar. Do caralho. Tá? Então assim, o bombeiro, o médico, eu não estou dizendo o professor, eu estou dizendo o educador. Para mim, esses três, todas são maravilhosas, minha classe aí, psicologia também é linda, mas assim, esses três me emocionam. Então, quando eu vi esse médico, né, o primeiro chegando, e foi assim uma demanda que ele trouxe, eu pensei, pá! Primeiro que eu estava constrangida porque talvez eu coloque eles num patamar, talvez, gente, talvez seja isso, né? Então, naquele momento, a Su se questionou. A Su que lê pra caramba, a Su que estuda pra caramba, a Su pensou, cara, eu não tenho capacidade nenhuma para conversar, para falar ou intervir ou qualquer coisa para esse cara. E, gente, assim, ó, e chegou um momento em que foi chegando mais, eu fiquei feliz que a psicologia está sendo vista de uma maneira diferente, inclusive pela galera da saúde. Eu acho que é melhor descer ele.
Ele faz isso sem, eu tô acostumada. Não pode que... Será que o pessoal escuta? Vai conseguir escutar Acho o que ele faz? Escuta, Talvez. será? Então, assim, quando eu me vi ali com aquele cara naquele nível, né, eu pensei, não, isso, eu não tenho essa capacidade. A sua é insegura, a mulher da sua é insegura, né? Ai, a sua é extremamente... Não, gente, eu também tenho minha insegurança. A sua é desconfiada. Oi, boneca. A sua é desconfiada. Sim, eu sou desconfiada. Eu tenho milhões de limitações. Claro. Né? Quando eu comecei a perceber que um foi indicando e falando, eu falei, cara, eu tô começando a... Eu me vi atrapalhada, eu não sabia se eu estava ou não fazendo a coisa certa, eu me confundia. E até que eu tive a coragem de perguntar, assim, de uma forma talvez muito natural. Talvez a síndrome do impostor, né? Achar que tu não seria o suficiente para atender eles. Se eu pensei, e aí até que eu cheguei, um fez um comentário, assim, fez um feedback, eu falei, me explica melhor isso, desculpa te perguntar, não é que eu quero aplauso, não, é que eu estava insegura mesmo, assim, né? E aí, enfim, falaram, né? E aí eu comecei a entender que é aquela questão que tu fez a pergunta pra Carol no vídeo de vocês anterior. O que tu pensa de ti e o que tu acha que o outro pensa de ti, né? Ou será que o que o outro vê é a mesma coisa que tu vê? Sim. De você? Né? Que você enxerga? Então, quase nunca é a mesma coisa. Porque é muito difícil a gente ter a visão que outras pessoas têm da gente, né? A gente tem a nossa visão e nós costumamos ser muito críticos com nós mesmos. Sim. Né? A gente se olha e só vê defeitos. Sim. Se for para falar defeito, a gente tem uma lista. Exato, né? exato. Mas na hora de falar as nossas qualidades é sempre mais complicado. Sim, né? sim. Teve uma outra situação também que eu me vi bem assim, apurada, assim, como profissional, me perguntando sobre a minha capacidade de SU, né? Porque isso se mistura, né? Queira ou não. Eu não tenho como separar, assim, o que é a SU, as características da SU e que as características... Não, né? Nós, claro que estamos em vários papéis, como mãe, como irmã, como prima, como profissional, como esposa, né? Sim. Mas tem características que assinam a tua essência, né? Então, teve uma situação que eu estava quase saindo da clínica e eu recebi uma ligação de uma pessoa que falou, olha, por favor, eu preciso que tu atenda fulano, ele passou por uma tragédia e a situação foi essa e essa, e ele precisa de um atendimento. Quando a pessoa falou como foi a tragédia, eu falei, pode dizer para ele vir que eu aguardo ele aqui. Eu sentei, gente, né, ali no meu sofazinho e eu pensei, filosofia, não vai dar. Psicologia, não tem base nenhuma para eu pegar essa situação. Ciência, psicologia, não. Teologia, não. Cara, o que eu vou falar para esse cara? Naquele momento eu me vi sozinha comigo mesma. Eu falei, não sei. Tá, beleza. Eu dobrei o meu joelho naquele dia. Eu falei assim comigo, Senhor, eu não faço ideia, eu já sei do que aconteceu, como eu posso intervir? Obviamente, você espera o paciente chegar, escuta a demanda, vê o que ele vai trazer, mas eu precisava ter uma base. Uma base de conhecimento para eu me fundamentar diante daquela tragédia que foi uma tragédia. Quando ele começou a falar, quando ele me mostrou a tragédia, eu lembrei de outra tragédia muito parecida. Não vou citar aqui, né, o nome que eu não vem dá. ao caso. E aí, naquele momento, eu só pude oferecer para ele a experiência de outra pessoa que passou pela mesma tragédia. E eu perguntei para ele, posso condenar a fulana pelo que ela fez? Não, eu falei, não, eu vou condenar ela. Eu vou condenar ela. Por que tu queres te condenar?
se tu não é capaz de condenar ela e tu não me permite condenar ela, então tu não é capaz de te condenar. Levanta dessa cadeira, enxuga essa lágrima. Ali ele abraçou, assim, ele chorou, me abraçou e falou, Sueli, muito obrigada. Então, esse momento, só nesse momento de servir, porque aquilo ali foi serviço, que eu falei, e eu pensei, eu sou alguém. Então, muitas vezes, quando a pessoa ela busca um sentido para si, às vezes não está dentro dela. É outro que traz a resposta para ela. Eu me senti, naquele momento, útil. Né? E é assim que a gente vai se construindo. Sim. Então, não tem como eu falar a Su sem as minhas experiências da infância, sem a minha mãe e meu pai, sem a igreja que eu passei, né? Sem a minha carreira, sem o meu marido, meu casamento. Você é casada há quantos anos? 8, amor? 8. Não é? Não é pra ver, né? 8 anos. E... Vocês conheceram onde? Então... gente, essa... Adoro histórias de amor. Não, tu pegou uma parte. Eu trabalhava na frente do Banco do Brasil, em cima de um restaurante, há bastante tempo. E ele trabalhava há 13 anos no mesmo local, né, Leandro? Há 13 anos no mesmo local. Aparece aqui pra você, todo Vem mundo cá te um conhecer. pouquinho, todo mundo te conhecer, amor. Aqui. Vem aqui Mais pra no cá, meio, mais pra no cá. meio. Aí, dá um tchauzinho pro povo. Obrigada. Então, ele trabalhava há 13 anos, eu já estava pelo menos uns 5 anos, acho, não vou me recordar, e nós estacionávamos no mesmo lugar. Então, 13 e 5, nunca nos vimos, nós não nos percebemos. E eu estava quase já fechando o meu ciclo ali naquele lugar. Então, faltava uma semana mais ou menos, né, Leandro? Foi nessa uma semana que eu estava quase fechando o meu ciclo naquele lugar que eu enxerguei ele e ele me enxergou. Olha que interessante isso, né? E o que acontece? Eu estava indo atrás de um cachorro que estava muito mal, junto com a Milene Matos, uma querida, estava trabalhando junto comigo, eu e ela, e chamando o pessoal para vir buscar, que esse cachorro estava machucado. E aí eu estava tentando procurar ele de novo, porque ele estava rodando para tentar segurar, porque daí as pessoas vêm para pegar, enfim, né, para tratar dele. E vinha vindo o Leandro. E ele foi percebendo todo aquele movimento, né? Aí ele chegou e disse assim, eu tenho uma coleira no carro, se vocês precisarem. Super solícito. Aí, gente, eu já olhava um pouco para ele. Aí, Carol, Rafa, quando ele fez aquilo, eu peguei e fiz assim, ó, porque nós estávamos num espaço assim, né? Eu dei um passo para tocar no ombro dele, eu invadi o espaço dele, para ver se ele ia dar um passo para trás ou não. Ó, psicóloga. Já psicóloga agindo. Análise comportamental. Eu quis tocar o ombro dele pra ver. Ele vai dar um passo pra trás. Nisso existe? Sabe essa ritual, não? Linguagem corporal, porra. Ai, ele vai dar um passo pra trás, ele vai se encolher. Como é que vai ser o comportamento dele? Deixa eu tocar ele. E ele ficou no mesmo lugarzinho. Tá pronto. Tá pronto. Quase deu uma aconchegada. Eu falei, faz favor, pega a coleira pra nós. Aí ele foi lá, pegou a coleira, né, trouxe. E nada de o Leandro me convidar pra um suco, porra. Aí eu pensei assim, ó, esse cara vai vir buscar o carro de novo no final do dia. Eu falei, Cláudio, o Cláudio é o rapaz de estacionamento. Vem cá. Ele namora, quanto tempo você tem ex, quanto tempo terminou, me explica a situação, como é que tá desse cara, né? Ele, não, o cara é gente boa e tal, faz 8 meses que ele namorou 5 anos. Falei, 5 anos, 8 meses, parou. Tá, beleza, mas é um bom cara, vamos investir. Daí vinha vindo ele pra pegar o carro de novo, lá fui eu de novo. Oi, Leandro, tudo bem? Olha só, tu topa tomar um suco hoje à noite? Que demais! Meu Deus! Aí ele assim, ó. Daí eu falei, tu me pega lá em casa? Ai, eu falei, tá, meu Deus! Aí, gente, não, mas olha só, Rafa e Carol. Aí esperamos lá, cheirosinha, bonitinha. E ele já, quando eu entrei dentro do carro dele, tava tocando qual é aquela cantora, amor?
Laura Hill, né? Hã? Laura Hill, eu acho. Isso, adoro. Eu falei, esse é o meu cara. Eu falei, ele Já tem, tá apaixonada, ele tem uma já. escolha musical bem do jeito que eu amo, né? Aí eu já tava toda riada. Mas tá, tudo muito bom. Ele disse, onde é que você deseja ir? Eu falei, gente, muito cavalheiro. Daí nós fomos no mercado público. Eis que estamos jantando, Rafa e Carol. Toca o telefone dele. Meu Deus mesmo. E olha Pra só. que lembrar disso? Não, né? olha só, toca o Eu que telefone. perguntei. Mulheres ciumentas, prestem atenção agora aqui. Toca o telefone, vou imitar ele. Eu tô aqui, ó. Ele pega o telefone, olha o telefone. Assim, ó, tu pega o telefone, olha e atende, né? Ele olha o telefone Ele guarda. e parou de olhar. Eu falei, puta merda, ele tá pensando se vai atender ou não é. É a porra da ex. Alô? Aí ele mudou. Não. Tomando chopp. Olhou de novo e guardou. Nem tchau. Pensei, ou a mãe, né? Ou é a ex. Mas eis que vou deixar pra ver o próximo pagar pra comportamento desse cara, se ele vai me falar alguma coisa. Gente, ele não falou a noite inteirinha. Obrigação. Desgraçado. E eu aqui, Não ó. precisa nem ser ciumenta, é só ser curiosa. Você quer saber quem isso é? Aí aqui, ó, comendo, eu pensei, é a porra da ex. Porque ele não falou. Ele poderia dizer, a minha mãe é foda, cara. Minha mãe toda a vida quer saber onde é que eu tô. Mas não, ele não citou a mãe. É a ex. Era? Era a ex, gente. Era? Era a ex. Era a ex. Ele ó, tá até vermelho. Tá, aí, escuta. Aí, fui embora e falei, desgraçado, não falou. Tu não perguntou? Não! Primeiro encontro, vai perguntar, já vai se meter na vida. Né? Aí, gente, Não, no outro dia? no outro dia... Só pra curiosidade, assim, quem que era? Era consegui aquela dormir, ligação, né? Aí, tô aqui, ó. Quem que te ligou? Olhando o zap todo dia. Cara, ele não me mandou mensagem. É aquela coisa, será que vai mandar bom dia? Que a gente é meio assim. Comecei. A gente é. E eu falei, tá. Aí daqui a pouco veio uma mensagem dele, coração. Ele disse, ó, tá a fim de sair hoje? Eu falei, tá, essa aí não tá tão importante assim. Ela gostava da ex, né? Aí, tá, bora, vamos lá. Aí fomos no Almirante, foi aquilo? Almirante é o nome daquilo? Isso. Aí ele falou da família, falou do pai, falou do... Aí depois voltamos, aí nós fomos lá pra Beira Rio, daí a gente foi dar umas bitocas gostosas, meus calientes. E daí, de repente, ele falou, não, olha só, eu queria te falar uma coisa. Eu falei, fala, desgraçado, pra eu te dar, assim, a meu voto de confiança. É que a ligação ontem, Falou. era minha ex. Eu falei, bingo, tu é um bom cara. Se dá pra dar um passo mais longo com você. Se não faz isso, gente, preste atenção, aperta o botão de alerta e encurta esses teus passos. Então, quando ele começou a falar, e eu aqui quieta pra ver, né, que ele vai essa conversa, né? Ele foi explicando um pouco mais como é que foi essa relação. Achei muito legal da parte dele, né? Eu falei um pouquinho, assim, do que eu via, como é que, né, o que eu achava. Daí ele me deu abertura para fazer, né, perguntas. Olha, se queres me perguntar alguma coisa. Foi muito legal, né? Eu senti leveza, senti um cara aberto, né? Falei, pô, fechou. Aí nós estávamos subindo o Morro do Careco, acho que eu lembro que foi isso, e eu falei assim, olha... Ai, gente, não façam isso. Eu falei assim, olha, Leandro, eu vou te dizer uma coisa. Eu já passei por experiências horríveis, né? Fui traída várias vezes. E eu tô a fim de um relacionamento legal mesmo, bacana, sério. E eu falei já isso no 3º dia, gente. E faria tudo de novo hoje, se fosse. Porque, o que o cara vai achar, o que ele vai... Dane-se o que o cara vai achar. Eu quero olhar esse cara, eu quero ver como é que ele tá. Eu tô a fim de entender o que ele quer, né? Se esse cara quer algum relacionamento, também tá procurando alguém legal, sério,
ele vai achar isso bacana. Isso não quer dizer que ele tem o compromisso de fazer dar certo, não é isso. Tipo assim, eu já tô botando pressão no Leandro no terceiro dia. Eu só quis dizer pra ele assim, Leandro, eu tô alguém, se for, vamos, que legal. Espero que seja, espero que dê, né? Mas eu quero entender exatamente se tu estás ou não. Se tu estás só pra curtição, beleza, fechou, mas eu já não tô pra isso. E, cara, bora, segue a tua curtição, né? Então, isso foi muito legal entre a gente, assim, eu vi que ele tava... Pronto, ele tava aberto pra me conhecer, ele tava aberto pra dizer, deixa eu te conhecer pra ver se eu gosto de você pra... Os berros das crianças. Deixa eles lá, né? Isso significa que tem saúde. Então, assim... Saúde é demais. Então, assim, eu gosto disso, né? Quando a gente fala de comportamento humano, a gente está falando de decisões, escolha, ações, intenções, uma série de coisas, né, gente? Então, eu vi que o Leandro estava aberto para me conhecer, sem saber se daria certo, né? E eu também, né? Estamos há 8 anos juntos, com conflitos normais que qualquer casal tem, meu Deus. que saibamos separar o que é um conflito adaptativo e o que é um conflito perturbador. Aqueles casais que não se implicam com seus conflitos, cedo ou mais tarde, eles vão sofrer com isso. Alguém vai deixar alguém, tá? E não tem como. Então, eu e Leandro, a gente discute muito no sentido assim, peraí, essa comunicação não tá legal, né? Então, a comunicação, ela precisa ser clara, ela precisa ser sincera e ela precisa ser objetiva. Tem muitas coisas, né, que o Leandro tem um jeitão dele que eu não gosto, que eu não concordo e vice-versa, mas você precisa entender, peraí, deixa eu ver por que o Leandro se comportou dessa maneira, o que é dele, não é que ele tá indo contra o que eu penso, não, é conhecer ele mesmo, né? É lidar com aquilo também que tu acha que numa relação tu lida só com as coisas boas da pessoa, não, gente, né? Então, é maturidade. Sim. Né? A maturidade, ela não vem com a idade ou com a experiência, vem como você lida com a situação. Isso é maturidade. Eu acho que a gente tem ver as coisas claras, como tu falou no segundo, terceiro dia. Eu tô procurando alguém assim, não é essa pressão. Eu acho que é só deixar o jogo limpo, né? Tipo assim, branco no branco, preto no preto. Isso. Porque tu tá sendo clara com você e com ele. Isso, exatamente. Acho que porque se já não combina nesse começo, eu sou muito racional, né? Tipo, pra que eu vou perder tempo, né? Exatamente. Tipo, segue a vida. E assim, acho que a gente tem que ser com tudo, né? Com todas as áreas, assim, da vida, né? Exatamente. Eu Mas é dessa difícil. maneira. Sim, acho que é... Talvez porque às vezes a gente tem uma ilusão que não quer fazer com que aquela pessoa que a gente tanto ama desmorone, não quer enxergar ela como ela é. Exato. Gente, a sua é assim. Então, obviamente, imagina que eu não vou reclamar. É óbvio que eu vou falar, tu viu aquilo? Isso aqui? A sua é assim. Ele não fala... tadinho, eu devo cansar ele, coitado. Vamos ficar quieto, coitado. O Leandro, ele é mais objetivo, racional, bem parecido contigo, mais concreto, né? Eu devo pensar assim, meu Deus, eu devo cansar esse cara, né? Coitado. Porque eu com a minha filha falo, vamos brincar de vaca amarela? Só um pouquinho assim, só aquele silêncio gostoso. Sim. Então, a gente tem que entender, né? Quando uma pessoa... recentemente eu tenho passado por um momento bastante difícil na minha saúde e eu não tenho como... Vejam, gente, eu não estou dizendo que eu sou uma pessoa pessimista, negativa. O meu reclamar é a minha forma de lidar com o meu estresse. Existe o distresse e o estresse, ou seja, o meu estresse, eu tenho umas estratégias de enfrentamento para não adoecer. Imagina que eu tenho uma personalidade que sou comunicativa, expressiva e falante e alguém diz assim, cala a boca, não fala. Eu vou adoecer? Isso não é a sua. Então é normal que eu fale bastante, inclusive eu diga, meu Deus, dor de cabeça, ai, dor de barriga. Mas daqui a pouco eu já tô, né, rindo, já tô... Então, isso é da sua. A gente precisa também dosar, entender quem é essa pessoa, como que é o natural dela. Sim. Né? Então, é compatível com a persona da sua.
Né? Então a gente tem que saber também diferenciar isso. Você não acha que reclamar se torna uma mania? A pessoa vira um hábito. Uma mania não, mas um hábito. A pessoa começa a reclamar, parece que vai... Quanto mais reclama, mais vai aumentando. Porque assim, ó, o reclamar, dependendo de como a gente olha ele, não adianta eu reclamar e eu não tomar uma atitude. Aí vira uma mania. Eu digo assim, eu tô com dor de cabeça. Puta merda, que dor de cabeça. Peraí, eu preciso ligar pra minha neurologista fazer isso aqui pra... Adeus. Entende? Do que eu me refiro do reclamar? Sim, Agora, sim. O que tu tá trazendo, Rafa, é a pessoa que é poliqueixosa. Ela se queixa de tudo. E ela não toma atitude nenhuma. Porra, é foda ficar perto. Porra. Não, eu tô falando de mim, no caso. Então, Carol, quando a gente se queixa... Uma pessoa poliqueixosa não é a pessoa que reclama, é uma pessoa que tudo pra ela é ruim, tudo é problema, ela reclama de tudo. A gente fala... pessoas assim. Por exemplo, assim, a gente fala de temperamento, cansa, né? tu Que está cansa. Meu Deus do céu. Isso, tipo assim, é o tipo de pessoa que ela vê tudo ruim. Aí é a queixa. Sim. Não é que ela reclama. Por exemplo, E assim... é contagioso um pouco isso, não é? Você fica muito com a pessoa reclamona, você acaba se tornando reclamão também, não é? Então, Porque assim, eu observo um pouco isso. Sim, então, eu reclamo de várias coisas. E é rapidinho, te cortando, desculpa, mas de ficar ao lado dessas pessoas reclamando, eu me pego reclamando muito também. Sim, isso pesa, né? Porque assim, a gente precisa estar ao lado de pessoas que são combustíveis, né? Entende? Então, o Leandro, ele pode me ver reclamando da minha dor de cabeça, mas ele sabe que eu tô o tempo todo com a minha saúde, olhando aqui, ele é um médico, Não, peraí, não vou ficar nisso aqui. Né? Porque é chato eu me escutar, eu mesmo, chega uma hora que eu não me suporto. Então, obviamente, eu preciso ter o quê? Ação, a atitude. Sim. Né? Então, a gente tem que saber diferenciar o que é uma pessoa poliqueixosa e aquela que reclama, enfim, de uma situação. Então, isso tem que estar muito claro, né? Quando a gente fala que a gente vai ficando parecido com as pessoas que a gente convive, é real? Existe uma teoria verídica disso? Ai, Você gente, é a média das não sei quantas pessoas que você é igual tu e seu marido. Tu vai pegando as manias dele, ele vai pegando as manias, tu vai ver, tipo, fica tudo igual. Nunca peguei a mania do Leandro, em 8 anos, até agora, eu não... Ou ficando parecido, assim, o jeito de Não, eu sou totalmente diferente dele. Porque assim, né, Carol, vamos pensar dois irmãos, né? Eles tiveram a mesma educação. Nossa, eu e minhas irmãs a mesma condição, totalmente diferentes. Isso. Então, tem como os dois ser parecidos porque conviveram a mesma mãe, o mesmo pai, a mesma educação, as mesmas regras, os mesmos costumes. E não são parecidos. Nossa, nós somos... Então, isso pra mim parece não fazer muito sentido. Né? Não é uma verdade que eu tô impondo. Né? Eu tô dizendo que, assim, pra mim, eu acho que isso não faz sentido nenhum. Pra mim, não é uma era só uma dúvida minha. Tu tá se sentindo parecida? Tô pegando mania muito de alguém, Carol. Sei lá. Às vezes... Por quê? Talvez seja porque a gente vai camuflando a nossa essência, né? E aí vai ficando... A gente vai se permitindo talvez também, pra deixar mais a pessoa feliz, né? E aí a gente tem que tomar um cuidado. Quando a gente se aproxima... Não tô falando do meu marido. É de mim. Só no geral. Sim. Só me mandaram uma pergunta. Aquelas assim. Mas a gente tem que tomar um cuidado muito com isso. Pondé fala, né? Bastante, adoro, gente. Sou apaixonada por Pondé. Mas o Pondé fala que quando a gente fala a língua dos estrangeiros, o que ele se refere, né? Da língua dos estrangeiros. Quando eu falo a língua do outro, o outro, como que eu vou fazer assim porque ele gosta que eu seja assim. Quando eu falo a língua que não é minha, ou seja, do estrangeiro, a probabilidade de eu me frustrar e eu não entender mais quem eu sou e muito menos a minha identidade é muito grande. Então, quanto mais eu me aproximo do outro, nesse sentido, né, mais eu me afasto de mim. Quanto mais eu enalteço o outro, mais eu me afasto, mais eu me desconheço. Nesse sentido, nesse contexto aqui que eu tô falando. Sim, né? sim. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande, né? Às vezes as pessoas dizem assim, isso não é jeito de psicóloga, de
sentar, isso não é jeito de falar, isso não são termos de usar. Cara, esquece, eu sou Sueli em primeiro lugar. Esquece. A psicóloga nunca vai vir em cima da Sueli, nunca. Nunca, jamais. Entende? Então, essa é a minha identidade. Você consegue entender a força? O quanto eu... Não. Me questionei por muito tempo, se eu poderia ser psicóloga. Justamente por ser linguaruda, esse jeitão, falar. Muito me questionei. Né? Então, foi difícil para mim. Hoje eu entendo que a minha identidade terapêutica na carreira é intervencionista. Mas por muito tempo eu chorei. Falei, cara, eu não sirvo para ser psicóloga, eu sou uma merda, eu não sei fazer essa porra, entendeu? Então, isso não é jeito de uma psicóloga. Me machuquei demais por muito tempo, né? Por seguir até um jeito de vestir, sabe? Me deixem. Né? Uma coisa sou eu, outra coisa aqui. É claro que a gente toma um certo cuidado, porque a gente conhece o viajante pela mala, né? Óbvio que eu tô lá no meu set terapêutico, eu não vou com um decote, né? Obviamente que não, né? Mas por muito tempo não vai deixar de ser você também. Né, eu me atrapalhei entre a Su e a psicóloga. E Né? o que a Foi ruim isso. E o que você faz para zerar teu espaço da paz, assim? Resetar e começar de novo. Assim, né? As pessoas perguntam muito, a gente que trabalha na área da saúde, como que a gente cuida, né? Inclusive com relação à prevenção, que você trouxe, né, Rafa? A somatização, né? Eu tenho o meu terapeuta, eu tenho os meus supervisores clínicos, né? Teve só 2 pacientes que eu encaminhei e que me abalaram profundamente, que eu vi que, assim, a demanda que eles trouxeram me fez questionar a vida. E eu não negocio com isso. A situação que eles passaram me destruiu. Assim, eu saí dali, eu falei, é como se eu dissesse assim, porra, vida. Então, com relação à pergunta de vocês, o zerar dentro da como é que tu fica, Su? Fecha a porta, o que sobra dessa mulher? Né? De 50 minutos, né? Por 8 horas, às vezes 13, hoje eu faço 8 certinho, né? Mas já fiz 13, 14 horas por dia. Mas o que sobra de ti depois... Porque ninguém procura um psicólogo quando tá feliz. Não, brincadeira. Assim, ó. Hoje as pessoas estão procurando, graças a Deus, a psicoterapia muito mais por um desenvolvimento pessoal do que para um tratamento. Hoje. Estou falando nos dias atuais. Há muito preconceito? Há ainda. Inclusive com relação à psiquiatria. Que eu não sei o que passa na cabeça desse povo que não entende a psiquiatria. Hoje, inclusive, o doutor Eduardo Sincero... Doutor Eduardo Sincero... A gente tem câmera, né? A câmera, se for aqui. Lindo! Aqui, que lindo. Ele falou um trabalho fenomenal que esse cara faz. Ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falou assim, as pessoas hoje procuram psiquiatra não é por causa de doença, é por causa de um estilo de vida errado. E é uma verdade. O povo não está comendo direito, o povo não faz um exercício, tá? O povo extrapola a questão cognitiva. Eu tenho que trabalhar. Não, o cérebro, coitado, tadinho. Ele não foi feito para tudo isso aí, tá? Vai dar pane nesse HD. Não tem como, tá entendendo? Então, isso que ele fala é verdade. Então, as pessoas hoje procuram, graças a Deus, está mudando, por uma questão até mais de prevenção, mas a psiquiatria e a psicologia para um desenvolvimento pessoal e não um tratamento. Né? Espero ainda que as pessoas possam ter ainda mais conhecimento, não sejam ignorantes. Ignorante não é uma palavra pejorativa, é aquele que ignora o conhecimento. Né? Eu estava escutando um podcast hoje e falava justamente isso, que a psiquiatra, o psicólogo, o terapeuta,
eles sofrem muito mais, dão muito mais trabalho do que o ortopedista que vai lá e a pessoa tá com o pé quebrado, resolve o pé, pronto. Agora, as pessoas que lidam com a saúde invisível, que ninguém tá vendo o que tá se passando, Exato. é muito mais difícil. Assim, as pessoas iam muito mais no cardiologista, o coração, né, do que, por exemplo, no neurologista. As pessoas estão ficando doentes hoje daqui para cima. Cabecinha, psique, e até por uma falta de questão de estilo de vida. Então, quando eu fecho a porta do meu set terapêutico, eu digo, acabou. Acabou, porque tu escuta problema, né, o tempo inteiro, as pessoas dizendo, tá, mas o que eu faço? Tá, mas eu tô certa ou tô errada? Eu não sei quem eu sou. Como que eu faço para descobrir? Tá, mas nesse caso eu faço assim ou faço assado? Eu não sei qual é a ideia que as pessoas têm da psicologia, né? Como se a psicóloga, ela fosse... resolver os problemas. Assim, aqui ou aqui? Né? Não é uma tarefa fácil. Então, obviamente, quando tu chega no final do dia, tu diz assim, ó... né? Tu tá exaurida, tu tá acabada, obviamente. Agora eu vou dizer uma coisa e espero que isso não seja olhado e interpretado de uma forma idiota, né? Mas eu escolhi essa profissão porque eu amo o fenômeno da condição humana, o sofrimento. Eu amo, eu me lambuzo. Tá vendo um médico, como eu dizer, eu amo o cérebro, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar ele, deixa eu entrar aqui. Ele não gosta disso? Sim. Pois é. Então, quando eu vejo um sofrimento, eu digo, interessante isso aí. Né? Então, assim, a condição humana, o sofrimento, é igual o médico diz assim, ó, olha só, tu trata de ti, eu trato da tua doença. Não existe isso. Ele está tirando isso faz parte de mim, uma doença crônica, por exemplo. Né? Então, as pessoas, uma boa terapia, como diz o psicanalista, ai gente, eu não posso errar, Dr. Jorge Forbes, acho que é isso. Ele fala o seguinte, uma boa terapia não é você convidar a responsabilidade, olha bem, vou repetir, não é você convidar a responsabilidade do paciente para o bem-estar. Isso é uma proposta linda, nem todo mundo tem bem-estar. A vida, nós temos tempos de alegria e tempos de dores, faz parte da condição humana, da vida. Ponto, da vida. Então o sofrimento faz parte da vida, certo? Ele diz assim, ó, mais ou menos assim, tá? Ele fala assim, ó, o bom psicanalista, um bom psicólogo, ele vai implicar o paciente, o quê? No seu estar bem ou mal. Viu que diferente? Não é bem-estar. Bem ou mal, o seu estar. Não existe qualidade de vida. Qualidade de vida, você tá dando uma ênfase para a qualidade, não para a vida. É ao contrário. É uma vida, tu está dando ênfase para a vida, qualificada. É diferente. Vocês conseguem entender isso? Sim. Né? Então, quando sobra a sua ali, e eu olho para tudo aquilo ali, eu sinto de verdade, gente. Eu me emociono. Eu não fico cansada do corpo normal da minha natureza. Sim. Eu olho e digo assim, que história linda daquela mulher, ela vai dar conta. Eu não vou deixar dela. Vou fazer essa mulher saindo rindo daqui, essa porra. Então, para mim é um desafio. Não é uma somatização, né? Cansa, óbvio. Tu cansa, sim. Óbvio que cansa. Mas não tem como eu chegar em casa e lembrar de todos. Imagina que vocês vão lembrar de todos os prontuários de vocês, no sentido assim, aquela que fez isso, que fez isso. Não, tu tá seguindo a tua vida, né? Mas eu viveria o resto da vida, o Leandro sabe, se ele diz, eu não entendo como que tu chega e tu lê e tu... Gente, eu me delicio com isso, assim. É muito tesão e desejo, assim, sabe? Pra mim... Não sei se isso passou para vocês, mas... Então, a Su, ela é... A mulher da Su, eu respiro... vida, sofrimento, eu adoro ver alguém dizendo, eu não vou conseguir isso. Então vai, porra, vem cá. Na verdade, você vive superação. Né? Resiliência, resiliência. Você fala que
se alimenta de sofrimento, digamos assim, mas pelo que eu vejo, você não gosta do sofrimento em si, você gosta da transformação, de pegar aquilo ali e transformar para Isso. É claro que a gente, assim, eu não estou aqui potencializando o sofrimento. Não, pelo amor de Deus, né? Eu estou aqui dizendo que ele faz parte. Te motiva. Isso. A gente precisa validar ele, mas não potencializar ele. Então isso tem que ficar muito claro. A realidade é essa, que não existe a vida boa o tempo todo. Essa constância, não né? Em lugar nenhum. Aquela coisa sobe, desce. Então, assim, eu como muitas pessoas falam, né? A Su... Gente, eu nem sei se deu horário, acabou? Não, eu tô olhando perguntas aqui pra ver qual pergunta que eu vou fazer. A Su fala que não gosta de plenitude, que no começo nós estávamos debatendo aqui, né? Eu levo as coisas muito ao pé da letra, sim. Essa sou eu, na minha vida pessoal, na minha discussão com meu marido. Eu falo, tu falou aquela palavra ali, isso aqui quer dizer... Eu sou assim na minha discussão. Lá em casa... A pessoa nem sabe o que falou. Ele falou uma coisa assim pra mim, ó. Lá vai nós falar, vocês querem a verdade, né? Vamos lavar roupa. Vocês gostam disso, né? Então, assim, histórias, vocês gostam de exposição, né? Uma vez eu tava bem ruim e tal, eu falei, eu não sei que eu tava triste, chorando, eu falei, porque tu não aguenta mais, o quê? Viu, gente? Isso também acontece na minha casa. E aí ele falou assim, tu acha que eu tô aqui ainda porque eu peguei ainda? Eu falei, tu falou ainda, Leandro, pra mim? Ainda significa blá, 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 blá. Então, ou seja, né, eu sou essa, a Su é essa. A Su olha a terminologia da palavra, a Su quer entender o conceito. Isso não é da terapeuta, isso é meu. Sim. Né? Eu escutei muita merda no meu ouvido, né, de preconceito. Tu é de uma família disfuncional de pais separados. Escutei minha vida inteira isso. Eu digo, como é que é? Tu não vai dar nada porque teus pais se separaram. Entendeu? Então, eu escutei muitas coisas. Aí tu fala demais e tu é muito expressiva. Isso é coisa de mulher assanhada. Escutei muito isso. Quando a mulher ela é expressiva, olha lá, sorriu pra mim. Muito. Eu falei, cara, eu vou levar na esportiva, fechou? Beleza? Eu fui ficando com os dentes assim, ó. Peraí que eu vou te dar uma resposta, cara. Eu vou te colocar no teu lugar, né? Então, diante dessas situações, eu peguei muita terminologia e hoje eu me abraço com elas e eu acho que faz todo sentido. As pessoas pregam muito a plenitude, né? A empatia, a compaixão. Enfim, vou utilizar só algumas para que vocês possam entender. Eu não acredito, por exemplo, em plenitude. Dentro da terminologia da palavra, conceito. Então, plenitude é você ser cheia, inteira, completa e perfeita. Tu és tudo isso, Carol? Longe disso. Tá, e daí a gente pega e fala de uma forma. Pois é, aí eu sou plena. Aí eu sou plena. Eu digo, gente, é uma obsessão pela felicidade. Eu não sei. Mas quem fala que é plena? Mas tá cheia aí. Não, eu acho que a gente... Ai, a gente tem que estar plena. Momentos de plenitude. Não, mas momentos... existem momentos em que a gente se sente plena, que a gente se sente bem, que a gente sente bem-estar. Tu tá falando isso, não é? Bem-estar é uma coisa. Na palavra plenitude, quando a gente olha a palavra plenitude, se tu pegar um filósofo ou alguém, né, que vai estudar a origem da palavra e tu falar para ele isso que tu tá dizendo, ele vai dizer, não, isso é bem-estar, isso não é plenitude. Tá. Então, quando a gente pega tudo essa... porque são palavras da moda também, aí, ó, tá vendo? Qual o perigo que isso acontece com o outro? Eu nunca vou chegar nisso. Aí vai comparando, aí começa toda a confusão. Então, a gente tem que tomar um cuidado e esse é o problema que está acontecendo hoje, gente. A gente tem empatia. Vamos lá na palavra empatia. O que é empatia? É eu sentir... o que o outro sente, mas com os teus olhos, concorda? Diante da tua perspectiva. Vamos, como a Fátima me explicou, uma grande psicóloga, um beijo para ela também, a Maria de Fátima. É a mesma coisa, eu calço aqui 33, qual é o teu calçado? 37. 37. 33? 33.
Pequenininha. Cinderela tem. Eu sou miudinha, Carol. A nossa aluna de ontem tinha 33 32. Aí, ó. 32. Simpatia é tu olhar o meu problema com o meu sentir, com o meu ver. Tu vais ter que usar o meu tênis e caminhar os meus passos e as minhas merdas e as minhas dificuldades. Tu vais conseguir calçar 33? Então, só cortar os pés, tá. os dedos. Pois é. Então, o que as pessoas estão falando é de sensibilidade e compreensão. Daí que vem a chata da sua terminologia. Porque isso depois Mas então não a gente monta... nunca vai ter empatia por ninguém, a gente nunca vai sentir empatia, nunca vai ter esse sentimento? Eu não acredito. E é por isso que as pessoas falam de mim. Quando a gente olha a empatia, vamos imaginar, não vou usar a Carol, porque a Carol é mãe, mas vamos imaginar, já que eu não tenho filho, vamos imaginar, também não tenho. vamos imaginar que eu tenho um filho. E eu perdi o meu filho. Certo? E eu vou chegar pra ti e vou dizer assim, ó, Rafa, eu não aguento mais, eu tô sofrendo demais. Aí tu pega e tu diz assim, ó, eu imagino. Tu acha justo falar isso pra mim? Sendo que tu não é mãe e tu não perdeu um filho? Não. Como é que tu vai sentir o que eu sinto, cara? Agora vai imaginar que tu também é mãe. Aí tu pode dizer, eu imagino. Mesmo assim, a forma como eu vou elaborar, a forma como eu vou sentir, vai ser diferente da tua. Conseguiram entender o conceito da empatia, o quanto é perigoso? É possível? Eu acho difícil. Mas a gente pode pedir, por exemplo, pra pessoa tentar ter empatia. Claro. Né? Tipo, porque assim... Isso que tu tá dizendo, eu acho que é empatia... isso. É porque é um sentimento que eu acho tão importante. Por isso que eu acho que... Mas aí entra na sensibilidade, na compreensão pelo outro. Esse sentimento que tu tá dizendo Mas eu é acho que nem sempre a compreensão é suficiente, entendeu? Mas sabe o que é suficiente quando tu estás falando? Amorosidade, tolerância, sensibilidade. Vocês conseguem entender? Isso tudo é o que vocês estão querendo falar que é empatia. Mas eu acho que muitas vezes falta a pessoa se colocar no lugar da outra também, entendeu? De se colocar e falar assim, tá, se fosse eu passando por isso. Isso é amor. Isso é amor. Amor é servir. Isso é amor. Agora tu ir no lugar dela e ver como ela, não tem como. Não tem como. Vai ter que entrar dentro do meu corpo para ver o que eu sinto, o que eu penso. Como eu estou lidando com isso. Isso é uma coisa muito difícil. Agora, o que tu estás dizendo é assim, ó, tenham amor. O amor tudo suporta. O amor, ele perdoa. O amor, ele ampara. O amor, ele compreende. O amor, ele entende. Entendeu? Não é tudo que ele perdoa também, não. Mas aí tu boa! De que amor tu estás falando? Não é o ágape. Tu estás falando do amor eros, por exemplo. Tem uma paciente que chegou lá... Existe tipo de amor? Claro! Tá. Segunda parte. Vamos Gente, lá. Isso vai Rapidão. ficar muito longo, pelo amor de Deus. Vamos pegar o... Vai dar um tempo agora? Não, vamos lá. Eu vou falar rapidão. Tipos de amor. Tarará. Assim, ó, o amor... Teve uma paciente que falou assim pra mim. Onde? Pegar os biscoitinhos dela lá. Não, gente. Não, capaz. Não, depois deixa ela... Não vamos parar, não vamos parar. Ai, teve uma paciente que chegou no consultório, posso falar porque é algo bem amplo, não tem como caracterizar né, a paciente. E ela, enfim, o marido né, a agredia né, fisicamente. E ela chegou para mim e disse assim, eu preciso suportar, porque a área de conhecimento, ela não disse nesse termo, mas eu vou para explicar. A área de conhecimento que explica a vida para mim é a teologia. O cristianismo. E lá na Bíblia diz que o amor tudo suporta. E no fim ele é um bom homem, ele é um bom pai. Ele faz tantas coisas boas para mim, é que isso às vezes acontece, blá, 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 blá. Bem, eu não tenho como convidar ela à reflexão pela psicologia, porque ela trouxe a área de conhecimento dela na conversa. E eu falei, peraí que eu vou pegar a tua área de conhecimento. Peguei a Bíblia, no set terapêutico, e fui pro versículo. Vamos ler juntas? Vamos ler juntas. O amor, tudo crê, tudo pode, suporta, blá, blá, blá. Veja, só uma pergunta, eu falei para ela.
de que amor a Bíblia está falando? Paulo fala sobre que amor? O amor. Falei, não, ele está falando que esse amor é o amor ágape. Na tradução hebraica, esse amor é ágape. Deus é o amor. Paulo fala muito pouco sobre o que é o amor, mas fala muito sobre a função do amor. Ágape significa Deus. Deus é o amor. Agora, o amor eros tudo suporta? Não. O amor eros, eu e o Leandro. Certo? Né? Então, a gente precisa entender, por isso, gente, que eu sou tão chata com terminologia, com tradução. Eu sou obrigada. Eros é o amor, então, entre as Homem e pessoas. mulher. Isso, né? Então, assim, fraterno, né? Entre irmãos, filia, amizade. Então, tem vários tipos de amor. Tu bem colocaste. Nem todo amor, né? Então, a gente precisa diferenciar. Nem sempre você vai lá conversar comigo e você vai querer ouvir psicologia, porque a tua área de conhecimento não é a psicologia. E tu não quer saber desse negócio. Então, eu preciso adentrar na base de conhecimento que explica a vida para ti. E se eu não entender isso, eu não consigo conversar contigo. E nem te fazer pensar. Né? Então, vejam o quanto é complexo, Nossa, gente. super, meu Né? Deus. Quantas áreas que tu precisa entender quando vem uma pessoa que vem conversar comigo sobre o ateu. Se eu não tiver uma base de história, letra maiúscula, tá? História, né? Área. Eu não tenho como conversar com esse cara. Entende? Então, essas coisas que a gente precisa ter uma noção. Porque senão, daí vem as palavrinhas da moda, aí a gente começa a comparar, né? E acreditem, e eu passei por isso recentemente. Há quem, e aí eu tô falando de pessoas que têm esclarecimento, tá? Intelectual, o que eu acho grave. Que acredita que tem como girar todos os pratinhos, a questão emocional, a questão física, a questão profissional, de estar completa e plena em tudo isso. Não existe isso, gente. Mas, Não precisa nem ter 2 tico-teco aqui, ó, pra saber que... Pois eu queria estudar essa pessoa, porque... Qual remédio que ela toma? Até me cansa. Vamos falar aqui qual remédio que ela toma. Não, mas bom, tem como a gente os chakras, né? Essa pessoa não é de chakra, mas assim, boas energias, a intoxicação, né? Espiritualidade. Gente, calma, tem um monte de coisa referente a isso. E se para um segundo papo, o dia que vocês quiserem conversar, a gente conversa sobre isso. Mas assim... Não, mas mesmo né? que for talvez seja uma pessoa que é espiritual, Sim. que seja família, a profissão, tudo isso a gente equilibra. Sim. Agora, estar pleno em tudo o tempo todo, não é. Isso, pois Porque um dia tu vai rezar, amanhã tu esqueceu, mas isso. no outro dia tu vai rezar de novo, e assim é a vida. Por exemplo, quem é empresário autônomo tem problema para resolver todos os dias, né? Vocês sabem disso. Então, tu tem que ter, né, uma capacidade de tomada de decisão, resiliência, uma cognição muito legal para resolver as merdas diárias aí que a gente tem. Sim. Então, e isso tem o seu nível de estresse. Todos nós temos uma tensão emocional, que é o estresse. Como a gente descarrega isso, daí é outra conversa, né? Há quem descarregue na emoção da raiva, não no sentimento, por exemplo. Vai dar merda. Né? Essa pessoa, cedo ou mais tarde, vai pedir socorro. Sim. Tá? Porque vai entrar em prejuízo na sua vida pessoal, social, profissional e por aí vai. Ai, gente, que papo gostoso, vocês são demais, tá? Eu vou parar de muito falar, bom mesmo. não vai dar. Tá bom, não dá pra... Tá, morreu as câmeras? Vai. Agora é aquelas rápidas. Vai dar? Hã? Vai. Não, Tá, porque senão a vai. gente para um pouco Ai, pra tomar gente, água. Porque ela não escutou. Sim. Eu perguntei pra ela se ela não fosse psicóloga, qual profissão ela... Tá. Tá. Tem Respostas rápidas. Isso. Tá cortando a convidada, gente. Eu passo madrugada escutando covers. Eu seria cantora. Eu não tenho voz pra isso. Demais. A única coisa que eu trocaria a psicologia seria pro canto, tá? Arte. Eu E agora ela vai dar uma palhinha pra gente. Não imaginava. Eu seria cantora, eu amo guitarra, né? Eu sou enlouquecida. Meu pai fez eu tocar uma vida inteira clarinete, eu não suporto clarinete.
Eu queria uma guitarra, uma gaita de boca, né? E meu pai, não, isso não é coisa de moça, né? Aí eu, né? Não foi fácil. Bora, próxima. O que você gostaria de escrever no seu epitáfio? Na lápide, assim, ó. Ai, gente, eu ia responder uma coisa, eu não posso. Não, vai, coração, vai. Fiz por ti, Cristo. É isso que eu falei. Tudo aquilo que eu fiz é a Deus. Né? Eu sou... eu venero ele, eu amo ele é tudo na minha vida. Acho que eu gostaria que escrevesse, foi por ti, Senhor. É isso. Então, um lugar. Oh, meu Deus. Na cama com meu marido. Ai, que delícia. É ele que me ampara. É sua paz. O abraço, o colo dele, o morder dele, quando ele vê que eu tô triste, eu vejo que ele fica nervoso por mim, é ele. É o abraço dele. Que lindo. E pra finalizar, deixa pra gente assim, um livro, um filme, uma mensagem que todo mundo tinha que ler. Fica a seu critério aí, ou saber. Ai, gente, tem tantas coisas lindas, boas, livros, Jesus. O que vem primeiro a gente tá vamos começando. lá. Pra mim, o melhor livro e o mais completo, um livro histórico, eu não tô falando ele como religioso, é a Bíblia Sagrada. Sei que é difícil, né, de ler. Busquem livros auxiliares bons para entender. Lá tem sobre guerra, amor, venda de escravos, traição entre irmãos, pais, filhos, incesto. Lá tem tudo sobre o comportamento humano. Para mim, esse é o meu... Como livro histórico. Tem que reforçar. E um filme... Ai, gente, tem tanta coisa boa, agora assim de cabeça, mas eu vou dizer um recentemente que me fez chorar, que eu acho que ela está na 7ª camada, que a gente fala da personalidade, enfim, de tudo. Somos Todos Iguais. Aquela mulher, fato verídico, que ela viveu no casamento dela e o servir dela, isso aconteceu. Assistam. Essa mulher, ela serviu o próximo. Isso pra mim é o mais importante na vida. Ai, É o mais... Chorou não, né? Não. Não, mas eu fiquei emocionada na hora que ela falou do pai dela, lá no começo. Eu segurei aqui. Meu olho encheu d'água, eu firmei o golpe aqui. Acho que é isso. Eu peço que todos, assim, sempre a gente escuta muito no set terapêutico, meu pai, minha mãe, isso, aquilo, né? Cuidem, gente, porque no final o que sobra é a família, né? Quando tu fecha a porta e fica pro lado de dentro, aquilo que tá lá pro lado de dentro é a família. Então cuidem muito com isso, né? Por muito tempo eu briguei com meu pai, por muito tempo. E tudo que, boa parte da minha personalidade vem dele. E eu sou eternamente grata a ele. A força que eu tenho, a resiliência, a forma de encarar, eu vou tentar não chorar. Ai, bonitinho. Eu vi ele... Sabe? Eu vi ele 5 horas da manhã. Ele voltava assim do lado na Topic, muito pequenininha, mas pegando pão na padaria, pedindo de graça para levar pro dependente químico. Eu vi ele lá no final, depois do supermercado, quando fica só o resto das verduras, ele catando assim, botando naquele carro dele, acabando com o carro dele, mas para levar para os porcos, para conseguir sustentar aquelas pessoas. Eu por muito tempo perguntei por que ele olhava para essas pessoas, mas não olhava para a família dele. Hoje eu entendo. Então, só o tempo. Ele é foda. Então cuidem, né? Honrem seus pais e suas mães, por favor. Acho que essa é a mensagem. A mensagem. Tá bom. Ai, Su, muito obrigada. Isso é demais, mulher. Ai, foi um prazer. Eu que agradeço. E que venham as próximas, desejo sucesso pra vocês. É delicioso. Quem assistir, é muito bom estar sentado aqui. Vocês terapeutizam aqui quem tá. Eu fui terapeutizada. Ai, que lindo. Tá? Obrigada. Eu que agradeço. Sucesso. Obrigada.